no versículo 6, 5, e este pareceu, porque tua multidão, e eles geraram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procópio, e Nicanor, e Timão, e Pernas, e Nicolau, 7 homens separados para estar fazendo o ministério da igreja, que era servir as viúvas. E você pode ver que aqui eles colocaram especificações para que esses homens sejam escolhidos. O quê? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. O homem, para ser separado, ele tem que ter o Espírito Santo na sua vida e tem que ter fé. Por isso que eles escolheram esses 7 homens. No versículo 6, e os apresentaram todos os apóstolos, e eles orando lhe puseram as mãos. Ali eles foram separados, diáconos. 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Irmãos, depois que esses homens foram separados, Estevão continuou pregando a verdade. A Bíblia vai nos dizer que Estevão ele pregava com ousadia e não tinha medo do que ia ficar. Estevão pregava a verdade. Logo isso, Estevão, ele foi, aleluia, logo a separação, Estevão foi preso. Como assim preso? Estevão, por pregar a verdade, ele foi perseguido. Por quê? Porque, capítulo 8, Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais. Estevão, ele era um homem cheio de Deus. Quando ele ministrava, algo acontecia. O poder do Espírito Santo era descido no meio daquele povo. E hoje nós devemos ser dessa forma, meus irmãos. Nós não devemos recuar para o inimigo. Nós devemos pregar a verdade. É tempo de nós ministrarmos a palavra de Deus com verdade, com caráter, com ousadia. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, capítulo 9, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Síria e da Ásia, e disputavam com Estevão. Aquele povo, ao ver Estevão cheio de ousadia e do Espírito Santo, cresceu a inveja no coração daqueles povos, e eles queriam disputar com Estevão. Eles queriam disputar com Estevão. Por quê? Porque eles viam que Estevão fazia prodígio no meio do povo. Então o que eles vão fazer com Estevão, capítulo 10? E não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito que falaram, então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos e proferir palavra blasfema contra Moisés e contra Deus. Quando, irmão, a pessoa não tem o que falar de nós, eles inventam. Por quê? Porque não tem o que falar de nós. Quando nós damos exemplos, quando nós seguimos a Deus por verdade, não acham assim, o que nos julgar. As pessoas eles querem nos derrotar inventando palavras. Eles querem inventar contra nós. Então eles querem subornar alguns homens para ir contra pagar, para ir contra o Espírito. Eles fizeram de tudo para acabar com o ministério do Espírito. Aí, logo em seguida, o que acontece? Eles prendem Estevão e levam Estevão ao concílio. O que acontece ali? Agora eles começam a falar para o povo silério que Estevão estava blasfemando contra a lei de Moisés e contra Deus. Por quê? Porque aquele povo, eles não queriam aceitar o que Estevão estava falando. Estevão estava pregando a verdade, eles ainda acreditavam na lei de Moisés. Eles ainda tinham fé na lei de Moisés. Então eles pegam Estevão, levam Estevão
vai fazer uma pregação para aquele. E ele vai começar. Em sua pregação, Estevão falou sobre Abraão e explicou como o patriarca demonstrou fé e obediência nas promessas do Senhor. No entanto, ele enfatizou a rejeição do Espírito do Senhor quando foi José traído pelos seus irmãos. Estevão estava falando que, da mesma forma como eles rejeitaram, o povo rejeitou a Abraão, eles estavam rejeitando a Jesus Cristo. E em seguida ele vai enfatizar dizendo sobre Moisés. E ele vai falar assim, em seguida ele vai falar de Moisés, que foi um homem escolhido para liderar o povo hebreu e foi rejeitado pelo povo, mesmo tentando protegê-lo. Estevão entendeu que Moisés foi o processor da sua predecessor do próprio Cristo, que a rejeição sofrida por ele foi uma rejeição do próprio Deus. Está lá em Atos 7, 17 ao 43. Estevão está falando, vocês estão negando Cristo como vocês negam. Estevão também falou sobre o tabernáculo, a qual aquele povo, desde a época em que era utilizado no deserto, depois quando foi levado na liderança de Josué para a terra prometida, até os dias de Davi. Davi desejou construir um templo que acabou sendo construído por Salomão, seu filho. Com isso, Estevão chamou a atenção para a verdade de que o Altíssimo não habitava em templo feito por mão de um homem. Deus não habita em templo feito por mão de um homem. O que Estevão estava falando? Jesus, quando ele falou, e eis que ele destruirá aquele templo, e em 3 dias ele reconstruiu. O que ele estava dizendo? Que o templo era ele mesmo, Cristo. Ele ia morrer, mas no 3º dia ele ressuscitaria. E o povo não entendia aquilo que Estevão estava falando. Então, quando Estevão acaba de ministrar a tua palavra, a Bíblia vai dizer que aqueles homens ficaram tão enfurecidos, mas tão nervosos, que eles chegaram a ranger os dentes de raiva do Estevão. Por quê, irmão? Porque às vezes, quando nós ouvimos a verdade, a gente não aceitamos a verdade. Às vezes, quando nós ouvimos a verdade e nos contraria, às vezes nós passamos raiva, às vezes nós não queríamos, não era aquilo que nós queremos. Não é aquilo, mas nós devemos ministrar a palavra e entender o que Deus está falando. Às vezes, quando Deus está usando o pregador para a correção da igreja, não é porque Ele não te ama, é porque Ele te ama. E um dia Ele quer te ver, um dia Ele quer que você esteja com Ele agora. Aleluia, glória a Deus. Então, eles pegaram Estevão, aqueles homens ficaram completamente enfurecidos. Mesmo assim, Estevão fez uma grande declaração e disse: aqueles homens pegaram Estevão, mesmo assim, Estevão não temeu e não ficou com medo. Estevão agora vai dizer assim: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem vem da destra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ele está de pé à direita do Pai. Glória a Deus. Por que Jesus está de pé à direita do Pai? Se nós formos ver mais na Bíblia, nós vamos ver que o céu se abriu para várias pessoas. Mas o céu Jesus estava se assentado. E por que Estevão está de pé? Porque Estevão disse assim: Jesus, recebe o Espírito. Jesus se coloca de pé para receber o Espírito de Estevão. Jesus está de pé para receber o Espírito de Estevão. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Espírito. Está preparado para Deus receber? Aleluia. E o nosso Espírito está preparado para Jesus receber? O que tem mais feito para Jesus receber o nosso Espírito?
pegam ele e levam para fora da cidade. E começam a jogar pedra nesse livro. Começam a apedrejar esse livro. Irmãos, fazer a obra não é fácil. Pregar a verdade não é fácil. Quando nós pregamos a verdade, nós somos apedrejados. Não é de fora, de dentro de casa. Então, dentro de casa, começa a nos julgar com acusações, começa a nos falar. José, quando foi traído pelos seus irmãos, não foi pelos irmãos, foi pelo dentro de casa. Por quê? Porque José sonhou, José era menino de Deus. Às vezes, por nós sermos separados por Deus, sermos excluídos de Deus no ministério, às vezes causa raiva em pessoas. Às vezes as pessoas querem acabar com o nosso ministério, querem destruir o nosso ministério. Aí vem o desânimo, foi para toda a vida de vem o desânimo, vem a frieza, vem a vontade de não orar mais, vem a vontade de não levar todos os dias, vem a vontade de sumir, irmãos. Aconteceu comigo muitas vezes, irmãos. Ninguém em casa sabia. Eu ficar no quarto, eu ficar chorando às vezes. Por quê? Nem eu sei. Quando eu namorava com a minha esposa, quando ela chegou na minha casa, ela encontrou em plantos de choro dentro do meu quarto. Ela perguntava: por que você está chorando? Eu falava assim: eu não sei. Eu não sei. Isso é, irmãos, o inimigo da nossa alma querendo nos roubar para ele. Porque o inimigo da nossa alma, ele não está preocupado com quem está lá fora. Porque a Bíblia não fala que o mundo já é do maligno. Ele está preocupado com quem está aqui dentro. Ele está preocupado com quem está aqui adorando, bendizendo e exaltando ao Senhor como o único suficiente Salvador. Então, meu irmão, desde você querer acabar com o teu irmão, ajuda ele na oração. Ajuda ele, meu irmão, na oração. Chega nele, tem um irmão que está precisando de ajuda. Não é difícil, meu irmão. A Bíblia vai nos dizer que quando Estevão foi apedrejado, ele mesmo sendo apedrejado, ele se ajoelha, clamou com uma grande voz: Senhor, não me imputes este pecado, ou seja, não culpe estes. Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele vai pedir ao Senhor para que não o culpe ele daqui. Por que Estevão falou isso? Porque Estevão, ele sabia o que aquele povo estava fazendo. Ele sabia que aquele povo não estava ciente daquilo, porque eles estavam os olhos tampados para aquilo. E logo em seguida, Estevão morre. Irmãos, você deve preparar. Eu já estou concluindo a mensagem. Irmãos, em Êxodo 19, desculpa, em Isaías 6, Isaías, o Senhor assentado. Mateus 5, discípulos viram Jesus sentado. Atos 2, Pedro disse que Jesus está assentado. O escritor aos Hebreus disse que ele está sentado à destra do Pai para interceder por nós. Mas para Estevão, Jesus está de pé. Glória a Deus. Vale a pena pregar a verdade. Vale a pena viver a verdade. Eu vou fechar a mensagem dessa noite para você dar uma glória mais alta. Êxodo 19, o céu se abriu para Moisés. Isaías 6, o céu se abriu para Isaías.
Ezequiel 1, o céu se abriu para Ezequiel. Mateus 3, o céu se abriu para Jesus. Atos 10, o céu se abriu para Pedro. Atos 7, o céu se abriu para Estevão. Mas no dia do arrebatamento, a igreja, o céu se abrirá para receber. Todos irmãos, mediante essa palavra maravilhosa e abençoada que veio ao nosso coração, tem alguém que ainda pode estar afastado do caminho do Senhor, achando que não tem mais jeito, mas foi pregada a verdade hoje, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se você quer voltar hoje, ou você ainda não conheceu, por isso que Estevão falou: Pai, cuide-se e tudo que estão fazendo, o culpa eles não. Às vezes você não conhece ainda Jesus Cristo, porque você ainda não leu a palavra, não tem o entendimento, você ainda não consegue entender, porque nós temos que confessar a Ele como o único suficiente Salvador. Às vezes você sente isso, mas você está mentindo. Você tem uma oportunidade hoje. Tem alguém para Cristo hoje? Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Levanta a tua mão, pastor, para orar com você. Alguém que quer reconciliar com o Senhor? Aleluia. Se não tiver, amém. Mas saiba que até o final do culto, às vezes você não quer vir aqui na frente, mas venha, fale com o pastor, ele vai estar orando com você. O teu nome será escrito no livro da vida, porque a própria palavra diz que ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Amém? Eu queria estar lendo aqui a escala da semana, que aconteceu nosso irmão Iabe, essa palavra maravilhosa, que trouxe ao nosso coração. Aleluia, meus amigos. Escala da Igreja Pentecostal Vida Nova, do dia 26 do 8 ao dia 1º do 9. Significava a semana da ceia. Segunda-feira,